Bom, boa noite, Leonardo Finotti. Boa noite, Gerson. Boa noite, Rosana. E boa noite também a quem possa ver esse vídeo futuramente, né? Vamos dizer assim. O nosso convidado de hoje para o Papo Fotográfico é o Léo Finotti, que é um artista fotógrafo, né, Léo? E que tem fotografado ao longo da sua história, tem se dedicado a fotografar arquitetura em várias cidades, não apenas brasileiras, mas ao redor do mundo. Então, eu vou deixar a apresentação do próprio Léo com ele mesmo. E depois se você quiser estender o formato, Léo, você pode estender. Em algum momento a gente entra com as nossas perguntas, tá bom? Então, bem-vindo a todos e está com você a palavra, Léo. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite da Secretaria de Cultura daí de Uberlândia. Muito prazer estar sempre voltar às nossas origens, né? Eu sou daí de Uberlândia, me formei aí em arquitetura na Federal, na UFO, e foi durante o curso de arquitetura que, através do Tomás Harel, que eu comecei a me interessar por fotografia. O Tomás foi professor da UFO durante muitos anos. Eu acho que ele teve um papel muito importante na formação de muitos fotógrafos aí da cidade. E eu lembro que o meu contato com ele foi logo no primeiro semestre que eu soube que era interessante fazer a matéria optativa de fotografia. E eu simplesmente apareci lá como um curioso, interessado, e me deparei com aquela figura assim apaixonada pelo que fazia, né? Então, eu acho que o que me seduziu aí no primeiro momento não foi a fotografia em si, mas foi aquela paixão que ele tinha pela fotografia e eu acho que todos nós queremos fazer uma coisa que a gente gosta, né? Então, acho que esse foi o meu primeira faísca, assim, diria. E ele sempre foi muito generoso comigo, inclusive naturalmente, o curso, a optativa estava cheia, e eu, por ser recém-ingressado, seria o último da lista de espera, né? Mesmo assim, ele deixou fazer como ouvinte esse primeiro semestre. Depois, já no segundo semestre, consegui ser matriculado. A partir daí, já no terceiro semestre, ele me convidou para ser monitor. Eu fui monitor 3 semestres. E a gente começou a inventar a coisa, né? Tipo, eu fiz primeiro o meu trabalho final de graduação em artes, em fotografia, mesmo sendo aluno de arquitetura, porque simplesmente não tinha mais nada, só tinha essa matéria e como eu era interessado, a gente conseguiu ir inventando coisa lá em paralelo, né? Então, fiz esse trabalho final de graduação durante 2 semestres e depois o curso, o departamento de engenharia mecânica dos fluidos, tinha um departamento de mecânica dos fluidos, eles compraram um equipamento e convidaram o Tomás para ensinar a mexer na câmera e tal. E tudo que ele fazia, ele me convidava para ir junto. Tudo. De repente, eu cheguei lá, eu vi uma foto na parede que era tipo um splash assim,
que era de um copo de leite, assim, do Eggleston, que é um fotógrafo americano. E esse departamento, ele estudava justamente esses fenômenos que são muito rápidos, né, e que são impossíveis de ser vistos a olho nu. Então, naturalmente, a gente montou um projeto junto, porque entre o departamento de artes e engenharia mecânica e eu como aluno de arquitetura, eu ganhei uma bolsa de iniciação científica. Eu trabalhei nesse projeto, que era ligar a arte à ciência, né? Que era justamente fotografar o impacto da gota do leite. E assim, durante 4 anos e meio, dos 5 anos que eu estudei arquitetura, eu, de certa forma, estava envolvido com fotografia, né? Só no último semestre que eu resolvi me concentrar para fazer o meu trabalho final e não quis fazer nada ligado à fotografia, fui fazer um projeto de arquitetura para entender se eu ia ser fotógrafo ou ser arquiteto. A partir daí eu tive uma oportunidade, apliquei para algumas coisas, entre eles o curso Abril em São Paulo, que eu fui selecionado, que era dentro da editora Abril, né, que já praticamente não existe mais. Naquele momento, 2002, não sei se era 2002 ou 2001 que eu fiz curso Abril. Era uma coisa bem importante, bem concorrida. A editora Abril ainda era uma editora de referência. Depois também apliquei para a Fábrica, que é um instituto vinculado à Benetton, perto de Treviso, que eles fazem aquela revista Colors, foi fundada pelo fotógrafo Oliviero Toscani. E lá também, mais uma vez, não me encaixei muito, não. Meu trabalho ainda não. Nem eu gostei muito de estar lá e nem eles gostaram muito do meu trabalho. E foi daí que eu, pelo fato de não ter dado certo essa experiência na fábrica, eu fui encontrar alguns amigos que eu tinha em Portugal e lá em Portugal foi onde eu considero que eu comecei minha carreira de fotógrafo, mais ligado à arquitetura. Foi tudo bem orgânico, bem intuitivo, né? Eu tinha feito amizade com um austríaco, músico de jazz, que dava aula de saxofone para o principal paisagista português. Naquele mesmo ano, em 2002, ele representava Portugal na Bienal de Veneza. E ele insistiu muito para eu mostrar meu trabalho para ele, que o João Nunes era uma pessoa interessante, um cara legal. E eu fui lá, assim, despretensioso, assim, mesmo porque eu não tinha um trabalho assim, relevante para mostrar. Mas aí tive uma ideia interessante, que foi, eu falei para ele que eu trabalhava assim, que ele escolheria, que eu não tinha portfólio, que se ele quisesse, ele podia escolher um projeto dele, que eu ia lá fotografava, e a partir daí, se ele gostasse, aí a gente conversaria alguma coisa, alguma remuneração a partir daí, né? Então, assim, ele não, no fundo era uma experiência para ele conhecer o meu trabalho a partir do trabalho dele. E, e essa experiência foi super interessante, ele gostou muito do meu trabalho, tanto é que no ano seguinte eu resolvi morar lá em Portugal. Ele me chamou para fotografar toda a obra dele. Então foi a partir dessa coincidência, assim, que eu me tornei fotógrafo de arquitetura. Assim. E aí tudo foi acontecendo de uma forma bastante orgânica. E esse momento em Portugal era um momento onde
estava tendo uma produção arquitetônica muito interessante. Então, isso facilitou muito meu trabalho ser veiculado nas revistas, principalmente especializadas de arquitetura. E foi tudo muito rápido, né? Tipo, no fundo, esse momento muito especial da arquitetura, a imagem acaba por ser um veículo de divulgação da obra arquitetônica. Então, muito rápido eu comecei a transitar, e não só no mundo dos arquitetos portugueses, de alguns, né, que tinham um trabalho também interessante, e das publicações, né? Tanto é que em 2005, o primeiro trabalho que eu fiz no Brasil foi quando o Iberê Camargo, a Fundação Iberê Camargo, lá em Porto Alegre, quando desenformou o concreto lá, eu fui fazer esse trabalho através do Cisa, né, do Álvaro Cisa, que é um arquiteto português. Então, assim, de certa maneira, a minha carreira, ela é toda na contramão, no sentido de não ser uma carreira clássica, onde que você é um assistente de um fotógrafo, de uma área, onde vai... Enfim, tem muita espontaneidade aí e oportunidades, assim, que apareceram na minha vida, assim, e que eu consegui aproveitar bem. A sua trajetória parece que é de fora para dentro, né? Nesse sentido, acho que sim. Depois que eu já começo a ter um trabalho fora, que eu começo a fazer trabalho aqui no Brasil. E aí, em 2008, a minha filha Mariana nasceu, e a gente resolveu que ela ia nascer no Brasil, e foi quando a gente voltou de Portugal e começamos a morar em São Paulo. Bom, paralelo ao meu trabalho comercial de fotógrafo de arquitetura, eu tenho um trabalho também de artista, que no fundo, com exposições, livros, e que começou de uma forma bastante marginal, assim, marginal no sentido de não ser a minha atividade principal, e hoje ela é muito mais equilibrada, assim, vou colocar aqui. Corresponde quase que metade do meu trabalho é dedicado à minha carreira de fotógrafo artista, assim. E não sei, vamos fazer mais bate-papo, vocês vão me perguntando, a gente vai falando, porque senão fica muito... Ó, uma informação, a régua já está entrando aí, mais uns minutinhos ela entra. Tá. Tá? Quer perguntar, Gerson? Eu queria, Leonardo, aproveitando a sua introdução, falando um pouco sobre arquitetura, falando sobre a questão da fotografia, e aí uma das coisas a primeira pergunta que eu queria realmente ver, assim, é de que forma, porque você tem todo um seu processo de construção na arquitetura, que tem, para ser arquiteto, tem que ser criativo, tem que ter criatividade. De que forma essa criatividade da arquitetura, ela contribuiu para pensar uma criatividade, como é essa criatividade para a foto? Como que você fez esse diálogo entre esses dois movimentos aqui,
para essa parte criativa sua? Eu acho que essa palavra criatividade, ela é um pouco para dar um brilho na coisa, assim. Na verdade, tem um amigo meu que fala que o próximo tipo assim, é 99,9 transpiração e aquele 0,1 inspiração, né? Do tipo, então, que no fundo eu acho que essa questão do projeto, pensar o projeto, como construir alguma coisa, né? Ela passa muito mais por tentativa e erro, né? Como é que você vai pensar, né? Projetar, né? Acho que é. E aí, a partir dessas tentativas e erros, você vai construindo um repertório, que você vai usando, você vai construindo, né? Então, eu acho que nesse sentido, eu sou bastante arquiteto no sentido de estar muito preso nisso, né? De fazer, usar essas ferramentas, né? De certa forma, eu nem diria que eu sou tão criativo, mas eu acho que eu sou insistente no sentido de ir lapidando assim, a mesma coisa, insistindo naquilo, para ela tentando melhorar ela cada vez mais. Assim. Então, a criatividade, ela aparece tentando quebrar de vez em quando algum paradigma, mas no fundo é uma coisa muito mais de formiguinha, de ir fazendo, refazendo e insistindo naquilo e tentando levar cada vez mais num limite, assim, do que estar o tempo todo querendo querendo apontar direções diferentes. Eu acho que o meu processo é muito mais de formiguinha, assim, de ficar construindo, olhando e afinando e não está satisfeito ali, talvez por querer. Acho que não. Sempre achar que pode melhorar alguma coisa, de não estar satisfeito, de não achar que está bom. Também. Acho muito exigente, talvez. E traz alguma concepção da arquitetura, ela ajuda quando você vai para pensar essa questão da foto? Eu acho que sim, acho que a minha foto ela é bastante arquitetônica no sentido dela ser construída com base geométrica, de linhas, de espaço, né? Então, acho que ele está bem amarrado nesse processo de obra mesmo, sabe? De ter camadas e rigor e construção, né? Oi, Regma. Bem-vinda. Tudo bem? Vou apresentar aqui a Regma, é a nossa curadora, co-curadora, né? O Léo é o fotógrafo aqui de Uberlândia que fotografa arquitetura já há bastante tempo, ele nos contou um pouquinho da história. E, assim, só para apimentar um pouquinho também, assim, o Léo recentemente fez uma mega exposição aqui, uma individual aqui no Centro Municipal de Cultura, né, Léo? Então a gente pôde ter um panorama assim da sua exposição. Então você já está rodando o mundo aí já há bastante tempo. E eu não sei se a Regma quer já fazer alguma pergunta ou se eu posso fazer uma pergunta.
Está sem som. Está sem som, Hegman. Rosana. Aqui. Achou? Então, eu gostaria de me desculpar pelo atraso. Eu tive um problema fiquei sem o celular e me confundi com o horário, né? Mas dizer que ainda bem que deu certo, de eu chegar aqui, vocês estarem aqui ainda. É muito bom encontrar vocês, o Paulo, o Gerson, que a gente, né, já fez vários outros aí atividades, e um prazer enorme conhecer o Leonardo, e o trabalho dele a gente conhece visualmente, mas ele pessoalmente é a primeira vez, né, que a gente está em contato, e é um prazer te receber aqui no nosso papo fotográfico. E fica à vontade, Paulo, para fazer a sua pergunta. Tá, então, Léo, eu percebi, assim, brevemente, que você, assim, né, você tem fotografado em várias cidades ao redor do mundo, e eu queria fazer uma pergunta, assim, no sentido de transversalidade, né? Vou pegar uma metáfora, assim, meio para fazer uma pergunta, mas não é necessariamente uma crítica. Com todos esses lugares que você viajou, e assim, com a câmera fotográfica, eu falo também porque eu também sou fotógrafo, às vezes você encontra determinadas situações, mas você não, no meu caso, fotojornalismo, e principalmente fotojornalismo na cidade do interior, que você tem que correr muito. Às vezes você não tem tempo para adentrar as realidades, né, para se envolver com as realidades. Como é que é o seu envolvimento com as várias culturas onde você conhece, os lugares que você frequenta? Como é que é o seu aprofundamento, seu processo de aprofundamento? Tá. Nesse ponto, eu não sou nada fotojornalista, tá? Primeiro que eu nem ando com câmera, assim. Eu nunca tenho a câmera, assim. Para mim, geralmente eu fotografo um edifício, então quer dizer que eu fico um dia inteiro lá, num edifício só. Então, e quando eu faço uma coisa mais cidade, tudo, acho que o trabalho ele parte muito de observação mesmo, e eu acho que a observação ela é feita não no momento que eu tô com a câmera. Eu tô com a câmera é que eu já tenho um objetivo, assim, eu não sei, eu tenho alguns interesses onde eu vou buscando, vamos dar um exemplo aí, muito pragmático. Me interessa esse tipo de arquitetura onde você está aí, Paulo, que é esse edifício todo de concreto, que parece um bunker. Então, eu tenho uma série que chama Brutiful, que é uma brincadeira de brutalismo com beautiful. Porque todo mundo acha esses prédios brutalistas feios, entendeu? Então, eu acho lindo. Esse prédio aqui, mais especificamente, ele tem uma carga simbólica do passado, porque era um lugar de julgamento, de aprisionamento, e eu confesso para você também que durante muito tempo foi assim que eu vi esse espaço. Mas depois que ele se transformou em Secretaria de Cultura, é claro que não é só isso, né? Porque depois de você olhar um pouco de arquitetura e tal, etc., você acaba se apaixonando pelo concreto. Acho que eu posso dizer assim, né? Mas desculpa isso. Não, mas é isso. Eu acho que o interessante de brutalismo, que não vem de uma coisa bruta, no fundo, é uma coisa de não ter, de usar o material como ele é, de não ter nenhuma ornamentação, entendeu? Então, o brutalismo não necessariamente é só o concreto, você tem brutalismo com tijolo aparente, ou seja, no fundo, o que é chamado de brutalismo é você usar o material com a propriedade dele, e não... Então, e o curioso é que a falta de cultura arquitetônica, no fundo, faz com que a primeira coisa que foi feita aí pela Secretaria de Cultura foi colocar um piso, né? Então, isso aí é o crime maior, assim, porque assim, você está pervertendo tudo, né?
Porque assim, Sim. você já tinha o piso, já tinha o concreto, você já tinha algum... É uma perversão completa da arquitetura, né? Sim. Você tirar essa materialidade que é, que é sem nenhuma camada e começar a colocar camadas assim sem critério, né? E é um piso branco, assim, que a gente vê que é um piso. Assim, é claro que a coisa é pública, e você vai comprar um piso barato, e aí é um piso que a gente olha assim, não tem nada a ver com a arquitetura como ela foi, como ela foi planejada, como ela foi proposta, né? Eu imagino que o arquiteto que se passasse por aqui ia também ter um susto no mínimo, né? É. Não, é que podia. Eu lembro, acho, do fórum, que tinha. Eu acho que era aqueles pisos de. Vinílico, né? Era tipo de borracha, que tem É um umas vinílico, eu acho que bolinhas, era né? vinílico, né? Tipo a moedinha, né? Que tem várias. Mas. Eu não lembro se era que ele tinha moeda ou se era uns riscadinhos, mas eu acho que era tipo uma borracha preta, né? Pensa Mas que independentemente, podia. esse jardim aí todo da praça, né, era o projeto arquitetônico do Burle Marx, né? Então, essas Completamente. interferências, quando você trata do bem público, que deveria ser muito mais cuidado, protegido, zelado, não é. E olha que não é falta de luta, né, da gente em relação a isso, né? Assim, tem muito sofrimento aí nessas mudanças, porque se tenta não mudar, né? O prédio do Naghetini mesmo, né? Assim, a gente fez toda uma pesquisa, convenceu a não ser destruído o prédio, mas as transformações, as alterações na fachada, por exemplo, ali para torná-lo comercial, não foi possível Sim, alterar sim. isso. Então, você consegue algumas coisas, mas não consegue tudo. Acho que a Rosana está querendo fazer uma pergunta, Paulo. Rosana? A Rosana vai perguntar por escrito, Rosana? Ela falou que quais são as obras arquitetônicas do Brasil que mais me encantam para fotografar. Rosana, eu não sei se você tem uma resposta para essa pergunta sua, não, porque tem muita coisa interessante, né? Então, mas pegando esse gancho aí, por exemplo, eu tenho um encantamento aí por esses edifícios de concreto brutalista, assim. Eu acho que, por exemplo, esses dois exemplos aí na Regma e do próprio Fórum, são obras que, se elas tivessem originais, assim, elas poderiam ser de relevância nacional, entendeu? E o Burle Marx é o principal paisagista do século XX, assim, não tem nenhum que chega nem perto dele, assim, não é que tem 20 caras igual ele é disparado o melhor paisagista do século XX, não tem ninguém, na minha opinião, né, não tô, que chega a 30% que ele fez, assim, de qualidade. Então você tem um parque aí, que sei lá, que são uma área enorme. Tipo, imagina esse parque original, assim, isso é fantástico, né? Aí fizeram esse terminal horrível aí no meio, já matou metade do coração do parque, né? Então, isso é muito mais difícil de convencer, tirar o terminal para restaurar o jardim, mas pelo menos os pedaços que sobraram aí do Fórum e da Praça Sérgio Pacheco poderia tá minimamente original, né? Então, é muito importante a gente. Eu gosto eu cada vez mais me interessa em fazer projetos que são mais simples mesmo, para gerar uma conscientização, assim. Então, porque cultura arquitetônica você vai criar
a partir do momento se você se interessa pela coisa, começa a observar, né? Então, a gente percebe que a Uberlândia não tem cultura arquitetônica, porque o que eu julgo ser bom, provavelmente as pessoas da cidade não gostam, né? Então, assim, então eu acho que a questão central é muito mais essa educação mesmo, em todos os níveis, né? Culturais mesmo, tipo na verdade, você não gosta de uma coisa que você não conhece. Então, as pessoas se conhecem pouco de arquitetura, vai gostar pouco de arquitetura. E, Tem o exemplo da igrejinha aqui também, da Alina Bobardi, né? Que eu acho que também né, tem uma importância muito grande que as pessoas não se dão conta disso, né? E eu faço parte do conselho, até, inclusive, assim, eles criaram um museu, né? E eu faço parte do conselho, mas, assim, tem já uns 2 anos que a gente não faz reunião, nem online, né? E eu fico preocupada, porque realmente, assim, as interferências, né, quando você percebe, elas já estão lá, né? Elas já foram dadas, porque é uma cidade que o desejo dela é o desejo da mudança, da transformação, né? Essa ideia do novo, novíssimo, né? E tem uma foto no arquivo, que eu não sei se você conhece, que é uma foto, o Paulo deve lembrar dela, que é uma foto, acho que dos anos 40, que pega uma triangulação ali, partindo da Câmara Municipal, né, onde é o museu hoje, né? É uma foto belíssima, e que mostra o traçado da cidade, assim, que foi totalmente desconfigurado, né? Sim. E a gente, né, e a gente sente muito isso, né? E eu acho que esses olhares, né, e a fotografia, ela é um registro que tenta dar conta disso naquele momento, né? Então eu vejo hoje muitos fotógrafos assim, né, tiram fotos hoje tem, né, essa coisa como drone. chama, gente? Do drone, né? Ela dá essa perspectiva, e o pessoal, olha, cidade linda, cidade linda. E é uma cidade, assim, que a gente sabe transformada, né? Muitas vezes a gente pode dizer até que violentada, né? Por essa coisa do progresso, né? E aí eu acho isso muito interessante, esses registros, mesmo que sejam registros que vão dar conta disso, que vão mostrar, por mais que não seja intencional, né? Pelo seu trabalho, a gente vê que você tem uma intencionalidade, né? Nas suas escolhas estéticas, né, técnicas, de como você vai fazer aquela. Eu acho que o Gerson entende isso aí bem melhor que eu, né? E eu gostaria que você falasse um pouco disso, eu não sei se você já falou, né? Quais são as suas influências, as suas referências para trabalhar esse tipo de fotografia, para fazer esse tipo de escolha mesmo das imagens que você tira aí, que você faz como fotógrafo. Vamos pegar o exemplo da exposição em Uberlândia, né? Tipo, é natural que eu já fiz 2 exposições, vamos dizer, grandes em Uberlândia, uma no Muna e essa agora do Centro Cultural, do Centro Municipal. Para a exposição do Muna, eu peguei eu fiz questão de inserir algumas fotos da cidade. Então, as obras que eu escolhi para estar na exposição foram justamente a Igrejinha da Alina, o Fórum, a Praça Sérgio Pacheco, a rodoviária, o centro, como é que chama lá, da prefeitura, né? Como é que chama? Centro administrativo. E a biblioteca da UFO, eu acho. Que são as obras que eu considero que são mais interessantes ali. Eu acho assim, quando você classifica o interesse de uma obra, você pode
essa que você falou, do Naghetini, né? Que era o estúdio do fotógrafo, na Afonso Pena, né? Naghetini, como é que era o nome dele mesmo? Oswaldo Naghetini. Então, eu acho que aquela casa, para mim, não tem tanto interesse e valor arquitetônico. Ela é diferente, assim, tá? Mas acho que devia ser um personagem interessante, entendeu? Às vezes você... se o personagem é interessante, com certeza ele era, que ele tinha uma casa que talvez não me interesse no meu ponto de vista estético, mas assim, ele conseguiu fazer algo ali diferente, né? Então, assim, muitas vezes o valor daquilo talvez é por ter conseguido fazer alguma coisa diferente numa cidade que é bem conservadora, né? Então, assim, talvez isso já seja um mérito em si, né? Então, já nessa exposição aí do Centro Municipal, na parte de cima lá, que era o grande, eu reexpus outra vez essas fotos que eu tinha feito para o Muna, na parte de baixo aí do centro, e na parte de cima, as duas principais séries que tinha lá, que era uma do Burle Marx, que essa eu imprimi toda para a exposição, já tinha feito em outros lugares essa exposição, que a materialidade dela era bem diferente, que isso foi sendo, cada exposição aquilo ia evoluindo, e acredito que essa forma que eu expus aí é mais ou menos a forma final mesmo. E uma outra, que era também tinha uma outra série, que algumas fotos da série Beautiful, né? Então, que eu quis chamar a atenção justamente sobre isso, né? O que significava, assim, que as pessoas tivessem uma dimensão não só local, como as fotos que eu escolhi para estar de Beautiful era na Índia, entendeu? Então, tinha um edifício do Le Corbusier, então, que estava lá embaixo também. E do Burle Marx você tinha coisa, inclusive, fora do Brasil, né? Então, você tinha, sei lá, eram uns 70 fotos, enfim, no Brasil todo, fora do Brasil. Então, para chamar a atenção das pessoas, fazer uma relação. Aí eu mostrei as fotos tanto que é da parte do fórum aí, que está degradado, como o da Praça Sérgio Pacheco, né? Então, assim, no fundo, é você fazer uma conexão com Uberlândia, com os outros lugares, né? Chamando a atenção para que as pessoas que vissem aí falam, olha, isso é interessante, não é, por exemplo, um edifício brutalista não é tão feio como eu achava, né? Então, para pelo menos gerar alguma coisa, né? Ou seja, para a pessoa chamar atenção, né? Não necessariamente ela vai ter o mesmo gosto que eu, ela vai encantar, mas pelo menos ela vai, se ela tiver curiosidade, ela vai entender que aquilo vai um pouco além desse horizonte interiorano, né? Você pode falar, João. Gerson? Então, é que, aproveitando um pouco essa fala, Leonardo, é que veio da pergunta também do Paulo anteriormente, sobre como esse mergulho seu na cultura, quando você está fotografando por esses espaços, né? Por exemplo, quando você coloca
chamar atenção, ou curioso, um pouco que a Regma também colocou, me traz muito mais uma ideia da fotografia como um documento que leva a pensar sobre o próprio presente, né? Os sentidos do presente que muitas vezes nós atravessamos distraídos, sem conseguir ter uma atenção da historicidade do que ele tem. É isso que você apresenta, por exemplo, você pensa como proposta da foto, ou isso vem mais da arquitetura mesmo, você não faz tanto essa articulação com a produção de sentido fotográfico? Eu acho, de certa forma, sim, né? Eu acho assim, vamos pensar que eu tenho alguns interesses. Então, quando eu vou... O Burle Marx é uma coisa que me interessa. Então, por exemplo, se eu vou numa cidade nova, eu vou ver se tem alguma obra do Burle Marx lá e vou, no mínimo, visitar, entendeu? Ou vou fazer uma foto. Aí você vai criando um repertório, entendeu? Depois, o que você faz, como você agrupa, é uma outra coisa. Isso pode materializar numa série, umas fotos impressas, pode materializar num livro, mas a pesquisa é um pouco essa. Eu tenho, por exemplo, uma série da Lina Bobardi, então, assim, você tem essa série do brutalismo, então, esses vários interesses faz com que quando eu chego numa cidade, eu vou querer ver se tem alguma dessas coisas que... Mas eu tenho uma série do Niemeyer, entendeu? Mas, por exemplo, eu não coloquei uma foto do teatro aí, né, nesses prédios que eu escolhi, porque eu acho que o teatro ele não é uma obra menor em relação à obra do Niemeyer, entendeu? Uma obra menos interessante se você comparar com Copan, enfim. Agora, o fórum, ou seja, o fórum aí, eu acho que é muito mais interessante que o teatro do ponto de vista arquitetônico. Então, assim, aí você tem vários desses interesses. Não que eu não vá lá tirar uma foto do teatro. Talvez a foto do teatro ela entra numa série do Niemeyer, mas não entra nos 5 melhores aí de Uberlândia. Né? Como que eu amarro isso também depende. Mas bom, então isso é uma coisa. A outra coisa é olhar a cidade com uma forma sem nenhuma, por exemplo, eu estou aqui em Estocolmo agora. Então, bom, já tem 1 ano e meio que eu tenho vindo aqui com frequência. Minha esposa está fazendo um pós-master aqui que chama Decolonizing Architecture. Então, a primeira vez que eu vou num lugar onde eu não tenho trabalho, assim. Então, eu venho, porque elas estão morando aqui. Então, a minha relação com a cidade não é nem de turista, nem da pessoa que está morando aqui, porque eu não fico aqui o tempo todo. Então, assim, é uma relação diferente. Mas, assim, eu caminho muito aqui. Por exemplo, tem coisas aqui que para mim são coisas bobas, né? Então, por exemplo, eles colocam... Acho que eles vão trocar as janelas, aí eles colocam tipo parece aqui um sutiãzinho, assim, em cada janela. Assim, coloca um monte de coisa tampando, assim. Que é um quadrado, mas que tem uma ponta, assim, como se fosse uma barraca. Imagina que eles colocam uma barraca em cada janela, assim, sabe? Uma barraca, em vez de a barraca tá assim, a barraca tá assim, né? Vertical. Então, por exemplo, isso é uma coisa que... Imagina se eu fosse fazer uma série daqui, isso poderia ser uma coisa engraçada, porque você vê em lugares diferentes essas janelas com um monte de barraquinha, assim, né? Então, você pensar nesse repertório visual é uma coisa que eu nunca vi em lugar nenhum.
Então, mas quando eu vou na Suíça, tem uma coisa que eu nunca vi em lugar nenhum. Quando eles vão construir um prédio, eles colocam tipo um tubo metálico no terreno, assim, pra você marcar a altura deles. Então você tem em cada canto, assim, várias antenas, assim, que é um pouco para durante 3 meses o vizinho pode processar lá, impedir a obra. Se ele consegue provar, por exemplo, que aquele prédio vizinho dele vai tampar o sol da janela dele, que vai prejudicar o imóvel dele de uma forma e tudo, ele pode embargar a obra, entendeu? No mínimo atrasar a obra lá, não constrói igual é aí. Então, assim, isso é muito interessante, porque você tem uma relação que vai além da financeira, do tipo, tem um interesse público ali, uma discussão pública, que você é obrigado a colocar uma marcação de altura do gabarito antes de começar a obra, para ver se aquilo, porque realmente, a arquitetura ruim é pior do que qualquer coisa, porque você não faz assim, não demole um prédio, né? Então aquela coisa fica muito tempo, né? Então, ou seja, cada lugar tem algumas coisas que são muito particulares, né? Então, a vantagem de você circular nos lugares, aí eu acho que eu não gosto de... eu prefiro ir nos lugares muitas vezes do que estar o tempo todo circulando em lugar diferente, entendeu? Tipo, não é... Isso me atrai, tá indo no lugar e voltando, sabe? Mais do que tá cada dia num lugar diferente, assim. Eu gosto de voltar e você conseguir se orientar no lugar, ter uma relação com o lugar. Eu brinco aqui com a minha esposa, que uma vez a gente foi pro México e a gente ficou uns 4 dias lá, não lembro, mas a gente foi um restaurante que a gente gostou lá 5 vezes nesses 4 dias, tanto que a gente gostou, tá? A gente, vamos lá. Então, assim, a gente gosta de ter uma relação com os lugares, assim. Então, sentir vontade de comer alguma coisa que tem ali, assim, coisas simples, assim, nada de muito mais do que andar, pegar um mapa turístico, pegar um ônibus e onde é que vai parando de qualquer lugar, tirando foto. Às vezes a gente sai andando, assim, nem tem muita programação, e a gente vai descobrindo algumas coisas. Do mesmo jeito que a gente entra num monte de fria também, né? Tipo, mas às vezes a gente também perde, porque também a gente não... Depois a gente descobre uma coisa que era pertinho de onde que a gente estava e a gente não viu, né? Que a gente acha incrível. Então, essa relação com a cidade e olhar e tudo tem várias nuances, né? Então, por um lado, de sistematizar esses interesses e cada vez mais eu tento acumular, né, isso, sei lá, quando vou acumulando esses edifícios brutalistas de onde que eu vou, mas do outro lado também quero ter uma mente livre para... Outro dia eu fui em Amsterdã com a minha filha lá e eu nunca tinha ido lá. A gente viu que tinha um monte de prédio torto, né? Nossa, isso aí para mim foi uma coisa que... Amsterdã é uma cidade que parece que você já conhece, né? Você não precisa ir, você tem uma imagem, mas essa coisa de ter um monte de prédio torto, assim, de prédio vai afundando, né, naquele pântano. Em Santos também é assim, né? O quê? Em Santos, é tipo Santos, só que numa escala diferente. Exatamente, eu senti tipo Santos, entendeu? Era uma coisa que eu não passava na minha cabeça, então é engraçado que você...
você já tem lugares que são muito explorados visualmente, né? Você já chega parecendo que você conhece, né? E, na verdade, quando você tem um repertório visual, você consegue, talvez, enxergar aquilo de uma forma muito diferente, né? Então, Essa coisa do olhar do fotógrafo, né? Assim, que eu até queria que você falasse um pouco sobre isso, né, também. Porque a sua fotografia, assim, ela é muito geométrica, né? Então, você tem um olhar muito acurado para isso, né? Para essas geometrias, para essa. E hoje eu vendo assim a foto de sucesso do dia de hoje, né? Aproveitando aí que a gente está na capa, é a foto do Richard, não é? Richarlison, que assim, todo mundo está falando do Richarlison. Eu falei, gente, alguém tem que falar do fotógrafo. Eu também não acho, é? eu pensei a mesma coisa. É uma foto Porque foda, né? Do tipo. isso, não foi só um gol bonito, foi uma fotografia Um perfeita, né? golaço do Assim, fotógrafo também, né? nossa, demais, né? Tem nem Porque crédito, né? Eu não vi ninguém mostrando o nome do fotógrafo também, eu também fiquei eu pensando falei, nisso. Eu não sei se porque hoje a tecnologia do vídeo ela está muito, muita tecnologia, né? Vamos dizer assim, com muito Você acha que é um mesmo vídeo. frame do vídeo? Aquela perfeita pode ser um frame, mas assim, ou aquela coisa, né, de tirar a não é uma foto fotografia tão pura assim, né? Mas assim, realmente eu não vi contínua. o crédito do fotógrafo também não. E Interessante eles eu não tinha pensado nisso. usando hoje no programa do Eduardo Moreira, ele deu uma aula sobre. Eu vi, Você sensacional. viu aquilo? Que interessante, né? O cara chama Leonardo de Pisa. Eu já tinha visto aquele desenho e tudo, mas eu não sabia, não. Achei muito legal. Tinha ideia também, né? Assim, achei muito interessante isso. E aí eu estava lembrando disso, né? Falei assim, a gente ia te entrevistar e eu vi a foto e vi a fala do Edu. Falei, essa coisa dessas possibilidades, né? E que é um olhar, é um instante, né? No seu caso é isso também, né? Tem isso que você fala. Mas é que eu acho que engraçado, pouco porque a partir do geométrico, momento que ele aplica isso, né? E do tipo. Mesmo a pessoa entendendo muito matematicamente aquela coisa, tipo, é impossível você fazer uma associação igual ele estava fazendo, sei lá, Mona Lisa é assim, dentro mostrou o Taj Mahal, assim, eu não consigo, na verdade, fazer essas associações, assim. Então, tipo, Será que a não teoria é intuitivamente? fantástica, né? Intuitivamente, será que você não faz ali alguma? Não, eu com certeza eu faço e tenho a minha própria métrica, mas eu tô dizendo que quando ele faz ali assim, é complexo, né? Porque assim, é tudo complexo. interpretativo, né? Porque você vê a foto do Richardson, que ela tá assim, né? Você desorienta o eixo, né? E para aplicar uma métrica no espaço, né? Então, muito. Vou pegando um gancho já para provocar um pouquinho, assim, ao longo da história da fotografia, tem alguns fotógrafos usaram algumas definições, né? Por exemplo, o Cartier-Bresson fala do instante decisivo. Aí depois você tem também o instante contínuo, de um outro camarada que é um norte-americano, escritor, e você tem vários outros, né? Tem um cara que eu gosto muito, que é o John Berg, ele usa a expressão modos de ver, né? Você teria assim, uma definição assim, de uma fotografia, assim, uma fotografia que você fala assim, olha, minha definição de fotografia. Eu acho que o olhar, cada um tem um olhar próprio. Eu acredito nisso. Mas acho que pouca gente desenvolve, né? Porque, no fundo, você desenvolver o olhar, ele é você criando repertórios, né? Tipo, então, é igual esse programa do Eduardo hoje, né? A partir do momento que alguém consegue criar uma teoria em cima, é genial, né? Porque aí você... É igual a foto clássica do Cartier-Bresson, onde o pé tá e o reflexo tá assim por um fiozinho, né?
É impossível você falar de instante decisivo sem aquela imagem vir na sua cabeça, né? Então, assim, eu acho que aí aí quando a pessoa consegue ter uma produção e ainda conseguir explicar, né, quase que fazer essa relação direta, né? Aí fica muito mais interessante, né? Porque você está conseguindo teorizar, né, uma coisa que é imagem, né? Ou seja, quando o autor consegue fazer uma autoteoria, né, é genial. Então, assim, eu acredito que eu tenha algumas coisas que são próprias, assim, mas eu acho que eu ainda não consegui, assim, teorizar isso, embora eu até tenha tentado bastante, assim, entender. Ou talvez alguém, né, Léo, vá fazer isso, né? Porque às vezes a gente precisa do olhar do outro para, né, para ver aquilo que a gente faz sem perceber, às vezes, né? E assim, é alguma coisa que eu falo também, por exemplo, aquele eu sim, né? Parece que eu gostei muito daquele gol, não sei. Mas ali tem, né? Ali tem treino, né? É muito treino. Não, você não viu é? no Instagram que tinha ele no treino e o gol ao mesmo tempo? Esse eu não vi. Então é verdade, É tem muito treino maravilhoso. mesmo. O Que é a cara coisa dos treina, ginastas e que é a coisa do artista, não é? Que é a o coisa cara, do fotógrafo, né? o cara treina nos treinos, vamos ser redundante, o tempo todo. Isso. E aí, quando ele faz isso, concretiza em campo, aí é a perfeição, né? É a perfeição. E aí, é curioso ali que... E alguém capta, né, gente? É isso que eu estou insistindo. Não, mas é curioso que, sei lá, 5, 10 minutos antes, né, o camarada do outro time tentou fazer uma coisa assim, né? Não conseguiu, né? Tentou dar um gol de bicicleta lá, que furou, né? Foi uns 5, 10 minutos antes. Aí ele foi lá e deu. Depois chama voleio, né? Que não é bicicleta, é assim, né? O voleio é do lado, assim, pá. Então. Eu lembro que foi a mesma coisa que aconteceu com o Pedro, né? No Flamengo. Que fizeram a mesma coisa, foram pro treino lá, que quando ele fez o gol naquela final, daí foi a mesma coisa, né? Mas é exatamente isso que é interessante, porque o nível de discussão está tão baixo, né, que as pessoas acham que as pessoas são brilhantes, né? Que a pessoa é o talento. Não, cara, os caras treinam pra caralho. Cara, ainda reclama se o Daniel Alves vai para a Copa com 39 anos, como se 39 anos fosse um carro, a relíquia, né? Um cara é uma coisa, né? 30 anos já tá sucata no futebol, de tanto que o cara tá fudido, igual o Neymar não tem nem 30 e já tá fudido, né? Não vai jogar nos próximos, pelo menos pelos próximos 2 meses, porque tomou uma pisada lá, sei lá. Léo, pode falar, Jess, depois eu pergunto. Eu queria aproveitar essa coisa de treino e na hora do jogo, porque, assim, vendo as suas fotos, por exemplo, tem coisas que, vou trabalhar arquitetura, você tem, claro, o elemento da perspectiva e da simetria que são a toda hora acentuados dentro da sua produção. Mas há uma exploração dentro das fotos, a questão das cores, inclusive, né? Eu não sei se é o lado do artista, que, de certa forma, é esse elemento que faz com que você vá criando, de repente, para cada espaço, para cada cidade, para cada arquitetura, que você desenvolva, de repente, um olhar diferente, porque a perspectiva e a simetria, me parece que elas vão acompanhando como métrica, né? Não é ela que parece que dá esse movimento. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que a cor, no fundo, é um reflexo da luz, né? Então,
a luz varia muito conforme a latitude e longitude, né? Isso só para reforçar que quando eu falo cores, eu estou colocando, para além da arquitetura, os outros elementos que vão, de certa forma, dando outros sentidos para essa. Ah, tá. Eu ia falar mais a cor. Para mim, a cor ela vive muito da precisão, assim, de tentar ser o mais fiel possível da cor, né? Do momento que eu estava lá. É claro que vai ter um contraste maior. É natural que tenha um pouco mais. Acaba sendo um pouco mais acentuada, né? Mas não foge muito daquela. Mas, quando eu levo isso para o meu trabalho autoral, muitas vezes uma foto que eu tirei em cor, ela pode ser apresentada preto e branco, né? Tipo, igual tinha muita coisa na exposição de Uberlândia, preto e branco. Não só preto e branco, como a partir do momento que você escolhe materiais diferentes para imprimir, às vezes, igual uma das séries mais importantes que tinha aí, chamava Latinitudes, ela é impressa num alumínio. Então, a partir do momento que você imprime numa coisa metálica, ela tem uma propriedade completamente diferente de imprimir num papel branco. Então, isso para mim é muito... É uma coisa interessante, ou seja, uma coisa é o processo de fotografar. A outra coisa é como criar uma narrativa visual. A narrativa visual ela é criada entre essas conexões de geometrias, de espaços, de continuidade de linhas, de horizontes, ou seja, ou de planos, né? Ou ela pode ser criada através da simplificação da cor, que no fundo, a partir do momento que você usa um material em preto e branco, você simplifica isso, né? No sentido, essa monocromia, né? Ela facilita, né? Ou deixa mais evidente outras coisas, né? Talvez. E é muito mais fácil fazer uma conexão entre duas fotos. Conexões entre cores é uma conexão mais complexa, né? Então eu diria que, pelo menos no meu caso, são duas coisas completamente distintas. Uma coisa é essa imersão para fotografar, que você está... É um processo solitário, que você vai estar concentrado, enfim. Você pode estar num lugar vazio ou num lugar cheio de gente. Você entra ali num outro plano, assim, você fica focado ali. E outra coisa é o que você vai fazer com esse material depois. Então, assim, hoje em dia, eu estou muito mais concentrado em pensar essas narrativas assim, visuais, né? Quer seja em livro, quer seja em exposição. Né? Então, eu tenho dedicado mais do meu tempo. Talvez é isso, por ter muita oportunidade, assim, ser convidado para fazer coisas. Então, aí eu tenho muita oportunidade para experimentar essas coisas, mas acaba sendo muito passivo no sentido de responder a um convite, a um problema, enfim. Mas são duas coisas, né? O fotografar e o depois o que você vai fazer. Pode ser que elas se juntam. Então, por exemplo, que eu estou fazendo um livro de não sei o que, eu sinto que está faltando, igual um quebra-cabeça, está faltando algumas peças, aí você pode produzir já com aquele objetivo, né? Mas
para mim são dois momentos de imersão no campo, fotografando, e um segundo momento que aí é uma coisa mais concreta, assim, é um livro, é um catálogo, é uma exposição, é um pôster ou qualquer coisa que aí você vai pensar dentro daquele. No fundo, isso é muito arquitetônico, né? Arquitetura é isso. Você tem um terreno. Então, se você vai fazer um livro, é como se tivesse um terreno. Você tem ali. Você vai ter um número de páginas, você tem um tamanho, enfim. Aí você vai pensar num. E claro que você nenhuma coisa dessa faz sozinho. Então, tipo, você vai fazer um livro, você faz com um designer gráfico, você vai fazer uma exposição, você faz com um arquiteto que pensa o espaço também, né? Com curador. Geralmente a Michelle, ela é muito boa para desenhar a exposição, então eu gosto de fazer com ela, que aí ela que pensa mais conceitualmente os espaços. Enfim. Léo, e assim, para além da arquitetura, você tem uma caixinha que você está escondendo de todo mundo, assim, que você está reservando para um momento futuro, em que você, assim, se aventura para fora da arquitetura, que o seu olhar entra num devaneio. Eu já vi eu acho que algumas coisas dentro da sua exposição aqui no Centro Municipal de Cultura, você já tem algumas coisas assim. Eu acho que tem um trabalho, se não me engano, que chama Periferia, talvez, né? Mas eu queria saber o seguinte, quais são você tem algumas cartas na manga, assim, para algum projeto que você está desenvolvendo esse futuro, que você está trazendo, assim, que não quer nos contar, né, vamos dizer assim, ou que está em processo de elaboração, que você ainda não quer compartilhar? Como é que está seu processo de criação, assim, para além da arquitetura? Eu acho que acaba tudo transitando na arquitetura, mas assim, eu acho que essas séries, elas têm algumas séries que são mais políticas, por exemplo. Você tem a série que chama Pelada, que são os campos de futebol na periferia de São Paulo, no fundo, na época da Copa, enquanto estava todo mundo falando dos estádios, das coisas, do tipo, eu fui convidado para fazer esse livro que uma editora suíça que chamava Futebol Urban Euphoria em Brasil. Então, que é um livro meu com Ed Vidiani, que ele sim tem um trabalho de futebol, assim, de anos, assim, de décadas, e eu tinha umas fotos de helicóptero de futebol, que era interessante, que a associação era que muitas vezes o campo de futebol na periferia é o único espaço público. Então, ou seja, naturalmente ele faz essa ponte com a cidade. É uma coisa mais política no sentido de ser crítico, de questionar essa carência de espaço público na periferia, né? Teve um outro projeto que a gente fez, que foi junto com Harvard, que associava as áreas verdes de Salvador com os terreiros de Candomblé. Então, interessante você ver que muitas das áreas remanescentes de Salvador, que você vê que é verde, só estava verde porque tinha um terreiro de Candomblé lá resistente, né? Então, durante a pandemia, nós fizemos outras que era do cemitério Vila Formosa, onde eu ia lá quase a cada 15 dias e fotografava de drone também o cemitério, as covas, entendeu? Então, isso se chama necropolitics, que associa essa coisa da necropolítica com a cidade, né? E aí, é isso. Mas a partir do momento que você vê isso numa escala, que você vai... Uma coisa você vê a cova perto, outra coisa você vai vendo, assim,
milhares de covas junto, assim, você vai vendo o tamanho do problema, né? Então, acho que sim, tem um espaço aí para que vai além dessa arquitetura, que é o meu ambiente natural, que é uma coisa desenhada, um projeto de arquiteto. E o outro lado é esse momento da arquitetura, que é o modernismo, que me interessa. Então, que eu acho que foi um momento auge da arquitetura brasileira, latino-americana, que ainda tinha um romantismo em achar que a arquitetura ia conseguir resolver problema de moradia, de espaço urbano, de infraestrutura, né? Então, você vê, todos esses projetos aí, principalmente que eu falei, são coisas mais... A arquitetura já foi uma coisa mais pública, né? Você tinha concursos de arquitetura, você fazia concurso com os arquitetos para projetar uma escola, enfim, isso também se perdeu, esse senso coletivo, né? Então, esse senso coletivo é muito, muito pouco, né? Então, essa consciência política é muito importante para reivindicar, né? Um lugar melhor para morar, até para rezar, né? Que você colocou aí, que é a igrejinha da Arlina, né? Então, vai desde do espaço. Por que uma igreja hoje tem que ser tipo o tamanho da rodoviária lá que vai ter, que são as igrejas neopentecostais, né? Você tem 5 mil pessoas lá naquela igreja de São Paulo, né? Não é um shopping, né? Tipo, é um show, né? Então isso não vai até um contrassenso com a coisa do espaço sagrado, né? Tipo, parece um estádio de futebol, né? Onde as pessoas vão lá para celebrar e não para... É diferente, né? Então, a gente ter consciência dos espaços, né? E é isso, igual a série lá que relaciona o candomblé. O candomblé, as entidades são justamente a natureza, né? Então, as pessoas são completamente ignorantes do que é o candomblé, né? Então, para mim, ter a oportunidade de fazer um trabalho desse, tudo é super rico e enquanto fotógrafo é interessante você estar olhando temas que muitas vezes, se for pensar o futebol, é uma coisa muito antropológica, né? Igual essa foto que estava falando dos jogadores, eu estou olhando do ponto de vista do espaço, né? Onde que relacionando o campo com a cidade, relacionando essa ecologia ou esse do terreiro lá, você pode levar para o lado desde a especulação imobiliária que vai dizimando esses terrenos, você pode levar para o campo ecológico, né? Do tipo, realmente, você ter áreas verdes na cidade é uma coisa positiva, né? Então, você pode levar para o campo religioso, que é natural que a maioria dos trabalhos de candomblé foram do ponto de vista de uma fotografia mais do retrato, do ritual, ou da fé, ou do ritual, eu diria, né? Ou do ponto de vista mais antropológico do que acontece ali, né? Ou da africanidade, ou da questão do racial, né? Vamos colocar assim, do tipo que a pessoa está olhando aquilo do que é uma religião de matriz africana, né? Igual a Congada aí de Uberlândia. Então vamos colocar o que tem mais próximo aí de Uberlândia seria a Congada, né? Com certeza tem candomblé aí também, tem umbanda, mas a Congada aí é mais visível, né? Ela tá
é uma festa que ainda coexiste aí com essa agenda conservadora da cidade, né? Mais alguma Vamos falar, pergunta, Gerson? pessoal? Então, é que eu estava vendo de periferia, essa coisa do candomblé. O candomblé trabalha mais temporalidade, né? E na periferia trabalhando no espaço. A gente viu um pouco nas discussões, eu tenho mais contato, claro, com a gente é do nosso professor Milton Santos, pensando o território enquanto conflito, né? A geografia enquanto conflito. Quando vê, por exemplo, aquele campo de futebol enorme, e ao mesmo tempo você tem a periferia, as casas ou as favelas lá que você tem da periferia, e você percebe a dimensão que você dá para um território enquanto identidade, enquanto o que é espaço de moradia, o que é espaço de identidade, e parece que há uma relação meio assim. Como você trabalha com essas questões? Não sei se você quando está falando sobre a exposição, se você aborda esses conflitos ou esses dilemas envolvendo essa coisa de espacialidade dentro da arquitetura. Eu gosto desses temas, sabe? Do tipo, mas ao mesmo tempo é complicado para mim essa condição de classe média, sabe? Do tipo, de não pertencer a esse lugar, tá discursando sobre. Então, assim, eu tenho consciência da minha irrelevância em relação a esses assuntos, assim. Eu me arrisco a fazer algumas narrativas visuais, mas assim, que são superficiais do ponto de vista da pesquisa mesmo, do que acontece, né? Enfim, eu acho que a gente já ocupa espaço demais, né? Mas é isso, eu me interessa muitas coisas, então a gente vai ampliando os interesses e vai experimentando, né? Mais Bom, perguntas? Hegman? Não, eu acho que assim, é uma pena não ter ouvido, né, a apresentação, né, do Leonardo, mas eu acho que, assim, foi muito bacana ouvi-lo, né, e entender um pouco essa dimensão né, do que ele pensa e entende, né, por realizar esse ato, né, fotográfico, como o conceito que você trouxe aí, né, Paulo? E dizer que é isso, assim, né? Eu acho que a gente está aprendendo muito, né, sobre fotografia, a gente está aprendendo muito, e acho que a gente tem profissionais maravilhosos aqui em Berlândia ainda, né, para gente ouvir, e foi um prazer ouvir o Leonardo, ouvir a experiência dele, e, eu gosto muito da fala dele, porque ele deixa muito em aberto, né? Acho que a gente vai ficar refletindo sobre as questões aí que ele coloca para a gente aí, por um bom tempo, né, para a gente também entender essa perspectiva, né, que é muito própria, né, porque quando a gente coloca, por exemplo, nessa coisa da casa, Dona Guettini, né, eu como historiadora, essa preocupação contextual, né, ela é muito importante, ela é fundamental, aí você chama para isso, você fala, qual é a importância daquela casa? Deve ter sido um sujeito interessante, né? Então, a gente pensa nesse processo, né, contextual, histórico, de construção, né, o fato de como é que aqueles materiais chegaram ali, e não existia nenhum tipo de material daquele, né, pelo que a gente ouviu o Sérgio dizer, não existia aquele material, veio tudo da Itália, né, assim, tudo, os detalhes para construir, para chegar naquele, né,
a coisa da torre lá em cima, aquela perspectiva assim, eclética, né? Uma mistura de uma variedade muito grande de estilos ali. E então, assim, isso, da perspectiva do historiador, ela é muito interessante, né? E a gente não abre mão disso. Agora, da perspectiva do olhar do fotógrafo contemporâneo, que tem uma perspectiva de olhar e de entender, né, a fotografia de uma maneira muito própria, eu acho assim, o trabalho do Leonardo é muito autoral. Eu não entendo muito, né, dessa área de trabalho que une essa coisa da fotografia e arquitetura, mas eu acho que o seu trabalho é muito autoral e com certeza vai ser muito estudado e muito explorado. Eu espero que sim. É isso. Mais alguma pergunta? Quer fazer uma pergunta, Léo? Não, vamos... Então, Bom, aí já deve ser 10h30, já, né, Léo? Ô, Léo, então eu vou aqui em nome da Secretaria de Cultura, da nossa secretária de Cultura, do nosso diretor de Cultura, em nome dos nossos procuradores aqui da Regma, do Gerson, o apoio da Rosana, agradecer a todos vocês, agradecer muitíssimo você, Léo, viu, por você ter... sei que você é um cara muito ocupado e tal, mas agora você já está aqui, né, com a gente, então muito obrigado. Me redimi do bolo que eu dei no mês passado, né? Não, acontece que a gente entende que você está em trânsito, né, e tal, mas agora já está gravado e a gente agradece muitíssimo. Em breve você vai poder acessar aí na plataforma. E muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Tá. Obrigado a vocês. Abração. Boa noite. Boa noite para vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado. Tchau.